Legal, amigos, nesta terça-feira, o volante Gerson do Flamengo esteve na Delegacia de Crimes Raciais do Rio de Janeiro para prestar depoimento e também queixa contra Índio Ramírez, meia do Bahia, a quem acusou de injúria racial na partida entre os times no último domingo no Maracanã. Gerson esteve acompanhado do seu pai, também de advogados particulares, e o advogado do clube, o vice-jurídico Rodrigo Dancho de Abranches. Os dois, o meia e o advogado do Flamengo, falaram um pouco sobre essa situação logo após deixar a delegacia. Estou aqui na delegacia, vim falar sobre o ocorrido. Quero deixar bem claro que não vim aqui só para falar por mim, vim para falar pela minha filha, que é negra, meus sobrinhos que são negros, meu pai, minha mãe, amigos também, e por todos os negros que eu tenho no mundo, sobre o fato que aconteceu. Hoje, graças a Deus, eu tenho um status de jogador de futebol, onde eu tenho voz ativa para poder falar e dar força para que outras pessoas também que sofrem racismo ou outro tipo de preconceito possa falar também. O Flamengo está aqui junto do Gerson, como está sempre junto de todos os atletas do Flamengo, apoiando esse momento. O Gerson cumpriu seu papel de cidadão, apresentou a apresentação e agora a questão está entregue à justiça e a gente espera que a justiça seja feita. Tá então, Gerson, caso entregue à justiça, e agora o Flamengo se concentra no campo e bola. Sábado tem jogo contra o Fortaleza, fora de casa, última partida do ano. Gabigol fora, não joga porque foi suspenso depois da expulsão contra o Bahia. E aí também o Ilharão deve retornar recuperado de uma lesão na coxa direita. Já treina normalmente com o elenco que se reapresentou para treinamentos na tarde desta terça-feira no Ninho do Urubu. O Flamengo pensando no futuro, o volante /meia PP deve renovar o contrato por mais 6 meses, pedido do técnico Rogério Ceni, para completar o elenco ali nessa reta final da temporada. Thiago Maia, volante, está fora até meados de 2021 por conta de uma operação no joelho esquerdo. O Lincoln segue treinando com a base, então ele deve ser negociado em algum momento. Jornais da Inglaterra falam da possibilidade do Huddersfield, da Championship, a segunda divisão inglesa, ter interesse no jogador. O Flamengo fica aguardando e, além disso, o clube não deve renovar o contrato do Pedro Rocha junto ao Spartak de Moscou, clube da Rússia. Pedro Rocha jogou muito pouco no Flamengo, muitas lesões, e o custo dele é bastante alto. Muito bem, Jean, o caso então na justiça, claro, onde realmente tem que ser, além, claro, de toda a nossa discussão e usar o futebol, grandes personalidades para discutir o tema é sempre muito importante, mas ao mesmo tempo o Flamengo já se prepara para o jogo contra o Fortaleza. Daquela sequência de jogos que o Flamengo tem no Rio, incluindo um Fla-Flu, esse é o único jogo fora, né, e contra um adversário complicado, Jean. Um adversário complicado, mas que também não vive o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro, né? Então o Flamengo acaba tendo uma sequência muito positiva do ponto de vista da possibilidade de conquistar os pontos, e está conquistando esses pontos, né? Com dificuldades talvez maiores do que as que a gente imaginava em determinado jogo, né? O próprio jogo contra o Bahia, acho que foi isso, o jogo contra o Botafogo, mas está conseguindo os pontos. E eu falava, né? Depois daquela eliminação para o São Paulo, que o importante para o Flamengo, por mais que, né, tenha ficado a ótima imagem do time do Jorge Jesus, né, do futebol brilhante, do futebol ofensivo, da pressão o jogo todo, mas nesse contexto atual, o contexto das eliminações nos mata-matas, o contexto de uma temporada que é mais complicada para todo mundo que joga futebol no mundo inteiro, falei há pouco da Premier League, o importante era realmente vencer, né, para afastar todo aquele sentimento, toda aquela sensação, toda aquela pressão que tinha chegado com as eliminações nos mata-matas. E o Flamengo está conseguindo isso, paralelamente vai recuperando jogadores importantes, né? Então você tem à disposição agora todos os grandes jogadores, o que deve começar a gerar algumas dúvidas na cabeça do Ceni, por exemplo, né, Pedro e Gabigol. Hoje a única justificativa para a escalação do Gabigol, e claro, ele está suspenso no próximo jogo, mas a única justificativa ela é tática e não técnica, porque tecnicamente nessa temporada não dá para comparar o desempenho dos dois, né? Do ponto de vista disciplinar eu não vou nem entrar nessa questão, mas eu estou dizendo que do ponto de vista do rendimento de Gabigol e de Pedro nessa temporada, o Pedro está muito à frente. Mas
De qualquer forma, escolha Pedro, escolha Gabigol quando ele tiver os dois à disposição. O importante é que quando você não tiver um jogando, você vai ter o outro no banco. Eventualmente pode ter os dois juntos, até porque o Gabigol não é só um centroavante, é um jogador mais maleável, né? Então é um Flamengo que vem com tudo para essa briga pelo título brasileiro. Tudo indica um título brasileiro que vai ficar entre São Paulo e Flamengo, e o Flamengo tem muitos motivos para acreditar no título, apesar da liderança do São Paulo, não apenas o confronto direto entre eles. O Pedro falou sobre possíveis saídas aí de atacantes, o Pedro Rocha, que não deve ter o contrato renovado, e também o Lincoln. Nicola e Zinho, vocês acham que esses jogadores vão fazer falta? Ou pelo contrário, até um alívio aí financeiro, Nicola? Não. Há necessidade de sair mais gente, inclusive, Bruno, porque o Flamengo, outro dia a gente fez uma comparação bem interessante lá no BB Debate entre o orçamento do Flamengo e o do Palmeiras. E o Flamengo precisou ser muito mais otimista e arrojado nas previsões do que o Palmeiras, porque o Flamengo tem um custo muito mais alto. E quando a gente fala em custo, a primeira coisa que vem à mente é a folha salarial e passa muito por aí. O Flamengo hoje desembolsa algo na casa de 22 milhões e meio de reais por mês, contra 14 milhões de reais por mês do Palmeiras, que abriu mão de uma série de jogadores caros, só para citar alguns, o Dudu, o Vitor Hugo, o Ramírez e o Diogo Barbosa, entre outros. O Flamengo não conseguiu abrir mão de ninguém até agora. O Pedro Rocha vai garantir uma economia de 900 mil reais por mês. O salário do Lincoln não é um salário alto. A ideia de negociar o Lincoln é porque perdeu-se espaço, o Lincoln acabou até cometendo alguns atos de indisciplina interna e a oportunidade de fazer dinheiro. O Flamengo adoraria também, por exemplo, que pintasse uma proposta pelo Léo Pereira, permitisse ao Flamengo recuperar o que foi investido no Léo Pereira. Vai haver a necessidade de uma mudança um pouco maior, Bruno. O Flamengo vai precisar dar uma enxugada no elenco para ter um pouquinho mais de fôlego. Agora, Zinho, o que você acha aí dessa? Bom, eu acho que a saída do Lincoln passa muito para uma solução, né, para você buscar recursos até pelos gastos que o Flamengo vai ter na frente, para pagar dívidas, né? Já começa pelo passe do Pedro, né, que foi adquirido definitivamente. E também porque teve muitas oportunidades, não conseguiu aproveitar, é jovem ainda, é claro, né? Estamos falando de um jogador de 20 anos, mas é que já está no profissional há 3 anos. E acho que a conduta dele profissional pesa um pouco, né? Porque sempre está um pouquinho acima do peso, parece, né? A gente não está ali no dia a dia, mas parece no campo. E taticamente também como o time joga, né? Então, é uma oportunidade de você fazer negócio. É um jogador que ainda tem um mercado, então tem que aproveitar agora. Não achei legal botar ele para ficar lá na base, treinando a parte, a não ser que foi uma indisciplina, se foi algum problema, que ele não cumpriu, né, as normas lá do profissional. Mas se não teve isso, acho que ele treinar com o grupo que ele já estava treinando, né, há mais tempo, não teria problema nenhum, na minha opinião. Aí eu não sei como é a gestão ali, porque a gente não está lá no dia a dia. O Pedro Rocha, né, muito bom jogador, eu gosto, né, mas já vem de um momento difícil no Cruzeiro e no Flamengo teve problema de contusão, como já foi falado. Então o custo fica muito alto para um jogador que aí na posição tem opções. O Vitinho vai continuar, o Michael vai continuar, tem a molecada da base chegando. Então você pode já também diminuir essa folha. Eu acho que aí é acertada, nada contra o Pedro Rocha, pelo contrário, bom menino, bom jogador, mas o salário é de um jogador titular, né? Também, assim, tem que se diminuir isso, já que não está em todas as competições. Aí diminuir agora e ver na próxima temporada as necessidades. Precisa, como foi falado aí pelo Nicola na zaga, né? Você tem o Rodrigo Caio, tem o Natan, que virou a dupla titular nesse momento, Aí você tem Gustavo Henrique, você tem Léo Pereira, tem o Tuller, né? Tem o Noga, então tem muito zagueiro, né? Então aí você vai ter que eliminar pelos valores. Quem é o titular? Rodrigo Caio, vamos continuar, jogador de seleção, né? O Natan está começando aí agora. Então é possível sim, de repente, se aparece uma proposta para Gustavo Henrique, para o Léo Pereira, a diretoria, claro que vai avaliar, vai ver, né?
na parte administrativa se é bom para o clube. Então, acho que assim, isso o Flamengo vai ter que fazer. Perdeu muita grana esse ano com as eliminações, deixou de ganhar, e também sem o Maracanã, sem a sua torcida apaixonada. Isso também gerou, né, a não entrada de um caixa. O Flamengo lucrava demais com o Maracanã lotado, com o sócio-torcedor, várias coisas que todos os clubes estão sentindo, e um clube que investe muito, que contrata muito, né, que fez um planejamento contando com isso, sofre muito mais. Sofre também, gasta mais, mas também a dívida fica muito maior.